O Evangelho segundo Mateus ocupa uma posição única entre os 4 evangelhos canônicos, ponte entre o Antigo e o Novo Testamento, apresentando profecias messiânicas com a narrativa da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. No capítulo 12, versículos de 15 a 21, encontramos uma passagem rica em significado teológico e prático, que revela aspectos fundamentais do ministério e da personalidade de Jesus. Este trecho não apenas narra um momento de transição na forma como Jesus conduzia seu ministério, em resposta à crescente hostilidade dos fariseus, mas também serve como cumprimento claro de uma profecia messiânica encontrada em Isaías. Através da descrição das ações de Jesus, curando os enfermos e instruindo-os a manterem silêncio sobre seus milagres, e da citação direta da profecia de Isaías, Mateus nos oferece uma janela para compreender a missão de Cristo como servo sofredor, que vem não com pompa e circunstância, mas com humildade e compaixão, destinado a trazer justiça e esperança não apenas a Israel, mas a todas as nações. Este estudo busca explorar a profundidade desses versículos, analisando o seu contexto histórico e bíblico, a importância da profecia de Isaías no entendimento de Mateus sobre Jesus e as implicações dessa passagem para a compreensão da missão e do caráter do Messias. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Depois que o Senhor Jesus percebeu que a intenção dos fariseus era matá-lo, ele continuou seu ministério fazendo o bem. Isso é revolucionário. Ele não recuou, ele não mudou a estratégia. Ele continuou fazendo o bem. E veja como o bem, o diabo, ele trabalha para suprimir o bem. Não pense, eu e você não podemos pensar que ao fazer essa escolha, nós não teremos de lidar com a mesma oposição. Muitas vezes eu e você ficamos esperando a circunstância ideal, ou nós ficamos esperando a aprovação das pessoas para fazer o bem. Nós não devemos cometer esse erro. Veja Jesus, mesmo em oposição, sua vida agora estava em jogo. Ele não recuou. E nós vamos ver, nós sabemos que o posicionamento de Jesus foi quem levou ele à cruz do Calvário. Se Jesus fosse um meio termo, alguém morno, que não se posicionasse, ele não teria ido para a cruz. Mas foi o seu posicionamento, o seu amor ao Pai até o fim e também a nós que o levou até a cruz. Mas da mesma forma como ele morreu e ressuscitou, eu e você também podemos ter a mesma esperança. A compaixão do Senhor Jesus precisa fazer parte do nosso dia a dia. Nós não conseguiremos acabar com todas as necessidades, mas nós podemos ser bênção na vida de alguém próximo a nós. Quem é o seu próximo hoje? Quem é o meu próximo hoje? Nós podemos ser bênção na vida deles. Nós não vamos conseguir acabar com todos os problemas e necessidades da humanidade, mas nós podemos ser resposta para alguém que está próximo a nós. Em Tiago capítulo 2, versículos 15 e 16, ele fala sobre isso, sobre se alguém estiver necessitado de roupa ou do alimento de cada dia, e nós dissermos a ele, vá em paz, aqueça-se e alimente-se, não fizermos nada para lhe ajudar, do que adianta a nossa fé, a nossa religião? De nada adianta. O Senhor Deus não quer que nós vivamos o cristianismo apenas ocupando espaço na igreja. Ele quer que nós sejamos igreja, que nós sejamos resposta de oração, que nós sejamos uma bênção. E a curar, é muito mais do que restaurar o corpo. É tocar a alma. E no Salmo 147, versículo 3, o salmista diz, só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Deus é especialista em curar corações quebrados e sarar feridas. E Ele quer que eu e você sejamos suas mãos. Cura as nações. E nesse sentido, algo muito importante precisa ser dito. A verdadeira ajuda
ou a verdadeira generosidade não busca aplauso. Eu lembro, minha mãe sempre gostou de assistir ao SBT, aos programas de domingo. E Gugu, eu vou citar Gugu porque é o que eu lembro, é o que eu vi. Ele fazia muitas obras de caridade no domingo e mostrava, né, entregando casa às pessoas ou reformando seus móveis e tal. Eu cresci e entendi que fazer isso nesse sentido, com esse objetivo, está errado. Sim, nós devemos abençoar as pessoas com a mão direita de forma que a esquerda não veja. Eu não posso usar a generosidade fazendo dela uma plataforma de autopromoção, entende? Provérbios capítulo 21, versículo 3 diz: praticar a justiça e o direito é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Sim, mas essa generosidade não deve ser usada para autopromoção, para mostrar, olha como ele é bom, como ele é generoso. Isso não é agradável ao Senhor. Nós devemos fazer isso em oculto, obviamente, mas devemos sim estimular uns aos outros para sermos generosos e bondosos para com o nosso próximo. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado a quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações. A profecia citada em Mateus é originalmente escrita em Isaías capítulo 42, versículos de 1 a 4. O texto começa afirmando que o servo é escolhido por Deus e tem sobre si o deleite do Senhor. Isso destaca a estreita relação entre o servo de Deus, onde o servo é sustentado e amparado por Deus. A referência ao servo como meu eleito e em quem minha alma se compraz, destaca como ele é único e que conta com a aprovação divina de sua missão. A profecia menciona que Deus colocará seu espírito sobre o servo, capacitando-o a executar sua missão. Esse aspecto enfatiza o caráter espiritual e divinamente ordenado da missão do servo, que não se baseia em força humana, mas no poder do Espírito. O servo trará justiça às nações, mas de uma forma que desafia as expectativas. Ele não fará isso através da violência, do clamor ou da força, mas de maneira gentil e eficaz. A justiça mencionada aqui vai além da legalidade ou do julgamento. É uma restauração de todo o mundo à ordem e harmonia pretendidas por Deus. Isaías descreve o servo como alguém que não grita nem levanta sua voz nas ruas, uma figura de mansidão e paciência. Ele não esmaga o caniço rachado nem apaga o pavio fumegante, simbolizando sua compaixão e cuidado para com os fracos e os feridos. Ele é apresentado como uma fonte de esperança, não apenas para Israel, mas para todas as nações. A profecia conclui com a afirmação de que o servo estabelecerá a justiça na terra e que as terras distantes esperarão na sua lei. Isaías descreve o servo como alguém que não grita nem levanta a sua voz nas ruas, uma figura de mansidão e paciência. Ele não esmaga o caniço rachado nem apaga o pavio fumegante, simbolizando sua compaixão e cuidado para com os fracos e os feridos. Ele é apresentado como uma fonte de esperança, não apenas para Israel, mas para todas as nações. A profecia conclui com a afirmação de que o servo estabelecerá a justiça na terra e que as terras distantes esperarão na sua lei. Isso indica o alcance universal da missão do servo, transcendendo fronteiras nacionais e étnicas, e trazendo uma nova forma de relacionamento entre Deus e a humanidade. No contexto do Novo Testamento, Mateus interpreta Jesus como o cumprimento dessa profecia. Ele vê as ações e o caráter de Jesus, sua maneira de ensinar, curar, mostrar compaixão e promover a paz, como a realização da descrição do servo de Isaías. Assim, essa profecia é fundamental para entender a identidade de Jesus como o Messias e sua missão de trazer salvação a todas as nações. Uma das coisas que é muito importante destacar com relação ao caráter de Jesus e essa profecia é que Jesus, ele não ganhou no grito, entende? Jesus não ganhou porque gritava muito. Jesus não ganhou porque se expressava muito, porque promovia muita agitação, porque levava as pessoas ou as massas em protesto. Ele não ganhou por isso. A profecia dizia que ele não faria isso. Na sua maneira comedida, ou no seu silêncio, digamos assim, a missão de Jesus ecoou e mudou
o seu contexto e continua mudando através dos séculos. Isaías 42:2 diz: Ele não gritará, nem levantará sua voz, nem fará ouvir a sua voz nas praças. Jesus não era um promotor de agitação. Jesus não era um organizador de protestos, entende? Não foi isso que fez ele ganhar. O que o fez ganhar, o que o fez vencer a batalha contra o diabo, foi o Espírito Santo. O Espírito é a força que impulsiona o ministério de Jesus e a prática da justiça. Não é à toa que ele ora para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Porque não é no grito que nós vamos ganhar. Não é pela nossa capacidade de promover ajuntamentos e grandes protestos. É pela força do Espírito. E Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: Vocês receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Você quer mudar o mundo, cristão? Seja cheio do Espírito Santo. Jesus é reconhecido por Deus. O Pai o ama. E ele deixa isso muito claro. O Pai ama a mim e a você. Cada um de nós recebeu da parte de Deus um propósito específico. E Jeremias capítulo 1, versículo 5 é um excelente exemplo disso. Ele diz a Jeremias: Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. A João Batista, ele diz algo semelhante. Isso me faz pensar, o salmista diz que quando ele ainda era uma matéria informe, ali o Senhor ouviu. Não é exagero pensar que Deus tem um plano para você e para mim. A vivência desse plano e projeto de Deus é a melhor versão das nossas vidas. Eu e você não devemos querer viver a vida que as outras pessoas idealizaram para nós. O sonho de outras pessoas para nós, ou o projeto delas para nós. Nós devemos querer viver o bom plano de Deus para nós. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Jesus é o porto seguro para os corações quebrados. Veja o que diz a profecia sobre ele. Ele não vai apagar o pavio que fumega. E aquele que está fraco, aquele que está quebrado, enfraquecido, não. No Salmo 34, versículo 18, o salmista diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está perto de quem precisa dele. Como está a sua necessidade de Deus? Como o seu coração anseia por Deus? Com relação a Jesus, é muito interessante pensar que a voz da verdade não precisa de um palco específico para ser ouvida. Jesus se fazia ouvir porque era a voz da verdade. Ele não ficava esperando o momento ideal, entende? Ele cumpria o ministério e a vocação que o Senhor Deus lhe havia dado. Em 1 Reis capítulo 19, versículo 12, nós vemos um momento muito interessante. O profeta Elias está na caverna. Ele não quer mais continuar o ministério, mas Deus ordena que ele siga em frente e o Senhor vai falar com ele. E ali, em 1 Reis 19, 12, nós lemos: Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro, e ali o Senhor estava. Deus, ele pode falar na tempestade, na tormenta, no terremoto, como ele fez no Monte Horebe, no Sinai. Mas ele também fala por meio do sussurro suave. Precisamos ter um coração atento à sua voz. Precisamos estar dispostos a ser uma voz profética. A profecia também diz que em seu nome todas as nações encontrarão paz. Zacarias capítulo 9, versículo 10 diz que ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de guerra de Jerusalém, e os arcos de guerra serão quebrados. Ele proclamará a paz às nações. Jesus, ele é o príncipe da paz. Ele vem para estabelecer a paz tanto em nossos corações, como em breve ele voltará para dar fim a todas as guerras, e estabelecer a paz na terra.
Ali não haverá mais choro, nem morte, nem dor, nem pranto, nem clamor algum, porque o Senhor estará reinando sobre a cidade, sobre a terra. Nós podemos esperar isso, porque o Senhor Jesus, Ele é Rei de Reis e Senhor de Senhores. Pai Santo, diante da Tua grandiosa presença, nós Te agradecemos pela manifestação do Teu amor e misericórdia através de Jesus Cristo, conforme revelado em Mateus capítulo 12, versículos de 15 a 21. Graças Te damos por Ele, o Teu servo amado, em quem Tua alma se compraz, aquele que, cheio do Teu Espírito, trouxe justiça e cura sem buscar os holofotes, mas agindo com humildade e compaixão. Ajuda-nos a compreender e a viver segundo o exemplo de Jesus, que não quebrava o caniço rachado, nem apagava o pavio fumegante, mas oferecia esperança e restauração aos corações abatidos. Possamos ser instrumentos da Tua paz e do Teu amor em um mundo carente, levando luz onde há escuridão e esperança onde o desespero prevalece. Que o Teu Espírito nos guie para que, em nossas ações e palavras, reflitamos a justiça, a compaixão e a humildade de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Ajude Jesus e a Bíblia na preciosa missão de pregar o Evangelho, sendo luz em um mundo cercado de conflitos. Durante essa semana, você pode enviar sua oferta e se tornar parte ativa dessa missão. Para enviar, basta usar o número de Pix que está aparecendo na tela ou através do botão Valeu Demais, que fica abaixo do vídeo. Parte da sua oferta irá diretamente para a missão Portas Abertas, auxiliando cristãos perseguidos, e uma outra parte será enviada para o Instituto Águas Vivas, para o apadrinhamento de crianças no sertão do Nordeste. Juntos, podemos fazer a diferença, levando esperança e amor a irmãos vulneráveis. Participe conosco deste propósito, envie sua oferta. Desde já, saiba que eu e Carol louvamos a Deus por sua generosidade. Que o Senhor lhe recompense 100 vezes mais. Voltando à mensagem, qual das verdades bíblicas mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva: Jesus cura sim. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida. E até a próxima.